Passando aqui para a parte de placas gráficas, né? Que também costuma ser um problema, um dilema aí na vida de quem está montando um Hackintosh. Então aqui eles já indicam vários modelos que são compatíveis com o OS 10. Essas placas da família 6, né, 640, 650, da família 7, elas são, é, desculpa, algumas da família 7 e a maioria das famílias 6, elas são totalmente suportadas pelo Hackintosh. Então aqui eles falam que são totalmente suportadas e aí você vai escolher também seguindo a mesma lógica lá, dependendo do seu orçamento e dependendo da sua necessidade. Ah, eu preciso de uma placa com 2 GB, então eu posso escolher essa, eu posso escolher a 650. Ah, não, eu quero uma placa mais barata, então tem uma de 1 GB. E por aí vai. Se você ver, por exemplo, essa tem 2 GB, mas ela tem menos CUDA Core. Então, se você for usar aquela opção que eu te falei do Premiere para renderizar vídeo, seria melhor você pegar essa de 1 GB que tem mais core, mais CUDA Core que vai te ajudar na renderização. Então aí é onde você precisa ter um conhecimento de hardware também para montar um Hackintosh. Não basta você ser um usuário comum com a vontade de ter um Hackintosh se você não sabe o que você precisa de hardware e como escolher esse hardware. Aqui é importante, pessoal, eles falam que a série 6XX e a 7XX não vão funcionar no Snow Leopard. Se por algum motivo, que eu acho muito difícil, você precisar instalar o Snow Leopard, você não vai ter suporte a essas placas gráficas. Hoje em dia, com o Maverick sendo distribuído aí gratuitamente pela Apple, eu não vejo nenhum motivo para você instalar o Snow, ou o Lion, ou o Mountain Lion, sendo que o Maverick está aí oferecido gratuitamente na App Store. Passando aqui para. Eles dão umas opções de placas gráficas alternativas, então são placas mais parrudas, né, com 3 GB, chegando até 6 GB de memória em cada placa. Passando para a parte de memória RAM, é aquilo que eu falei para vocês, pessoal. A memória RAM não é um componente que vai causar incompatibilidade no seu sistema. Então aqui vai mais do que você precisa de quantidade de memória ou de performance no quesito de velocidade. E sempre é bom você comprar o par. Por exemplo, eu quero 8 GB de RAM, então eu vou lá e compro dois pares de 4 GB. Por quê? Porque assim o sistema aproveita melhor a sua memória RAM. Tem a opção chamada Dual Channel, que eles como fala, dois canais, então se você tiver dois pares, um par de memória, elas vão trabalhar melhor do que se você tivesse um pente só. Então aqui eles sempre já fazem essa jogada. Sempre é, dois pentes de tanta memória que você vai precisar. E lembrando também que você tem que reparar se a sua placa-mãe suporta a quantidade de RAM que você quer. Por exemplo, você compra uma placa-mãe que ela suporta 16 apenas e você quer pôr 32. Você não vai conseguir. Então tem que prestar bastante atenção nisso também. Voltando aqui na parte da placa-mãe, o ideal é você pegar esse modelo aqui, ó, e ir lá no site da Gigabyte e verificar essas informações. Ah, quanto de RAM ela suporta? Suporta o tanto que eu quero colocar? Ah, suporta. Então eu posso comprar essa placa-mãe que ela vai me atender para o que eu preciso. Passando aqui para a parte dos discos, né? Eles vão oferecer aqui para a gente disco, no caso o disco para instalar o sistema, para instalar o OS 10. Como primeira opção, eles dão as opções dos HDs convencionais e depois daqui para baixo são todos SSDs. Aí, novamente, vai naquele quesito do seu orçamento. Como aqui no Brasil os SSDs são bem caros, às vezes foge do seu orçamento. Eu particularmente eu utilizo um SSD de 128 com o meu disco de sistema. E sem dúvida nenhuma, eu recomendo a todos a compra de um SSD. Porém, tem o fator custo, que às vezes impede que
a pessoa esteja adquirindo um disco desse tipo. Realmente o ganho de desempenho que você tem ao utilizar um SSD em contrapartida de um HD é muito grande. Aqui eles oferecem duas opções de HD convencional, um com 500 GB e um com 1 TB. O que tem que se levar em conta desses HDs de 1 TB para sistema operacional é que a maioria dos HDs novos já vem com os setores 4K. Quem não souber o que é os 4K, dá uma procurada aí no Google que vocês vão achar fácil o que é. O S10 tem um problema com esses HDs que tem esse tipo de setores. Mas esse problema ele é contornado com uma solução que já é disponibilizada na internet aí facilmente nos sites de Hackintosh. Então, se o seu HD, se você comprar um HD de 1 TB para instalar o S10 nele e ele tiver setores 4K, então quase que provavelmente, quase que 100% de certeza que você vai ter esse problema do bug, vamos considerar assim um bug do 4K. Quanto aos SSDs, não tem nenhum problema. Em geral, os SSDs são todos pequenos, né? Tem até um SSD grande aqui de 480 GB, mas se você for ver o preço dele, você vai ficar doido. Você não vai nem pensar em comprar um SSD desse tamanho. Passando aqui, no caso, eles são os drives para sistema, né, para você instalar o sistema operacional. E aqui seriam drives para você armazenar arquivos. Os drives de sistema, se você comprar um drive, por exemplo, de 500 GB ou 1 TB, é lógico que você não vai deixar isso inteiro para o sistema operacional, a não ser que você precisa guardar muito arquivo, sei lá, você edita vídeo e precisa que os arquivos brutos estejam todos no mesmo disco. Então, você deixa ali o HD inteiro para o sistema operacional. Ou você particiona e deixa os arquivos sempre em outra partição. Pelas experiências que eu já tive, eu sempre faço isso. Eu nunca deixo meus arquivos na mesma partição que está o sistema. Porque se eu precisar formatar amanhã, eu simplesmente elimino a partição do sistema operacional e meus arquivos estão lá guardados quietinhos sem eu me preocupar em ter que fazer backup disso. Apesar de eu ter backup, né? Porque eu já perdi muito arquivo aí e que eu não tinha backup, então eu também recomendo para vocês, comprem um HD externo aí de 1 TB e sempre passa backup nele que nunca é um dinheiro jogado fora, é sempre um investimento, que é arquivo, por exemplo, você tem fotos. Se você perder suas fotos, como é que você vai tirar as mesmas fotos de novo? É impossível, né? Não tem como. Então, são arquivos assim que você não tem como você perder. Se você perder, você não recupera nunca mais. Não tem como você voltar no tempo e tirar as mesmas fotos. Então, é onde eu acho que vale aí o investimento num HD para backup. Eu recomendo que seja externo, porque interno pode acontecer alguma coisa com a máquina, você não sabe, sei lá, roubo também. Não algo de hardware, mas físico, né? Sei lá, entra um ladrão na sua casa, rouba o hardware, aí foi embora seu HD de backup e seu HD do uso que estava lá dentro da máquina. Então, deixa aí um HD externo separado, cria uma rotina de tempos em tempos, você vai criando o backup dos seus arquivos. Aqui eles indicam então sempre HD, né, convencional, de 1, 2 e 3 teras, aí vai também da sua necessidade. E aqui eles dão a dica do que eu acabei de falar para vocês dos drives com setores 4K. Você vai ter vai ter o erro do boot 0. Então se você clicar aqui no Workaround, ele vai te levar para uma página que já vai ter instruções de como corrigir esse erro do boot 0. É muito comum vocês encontrarem esse erro aí nos tópicos de Hackintosh. E aqui dão todas as informações para você corrigir isso, caso você venha a ter esse tipo de erro no seu Hackintosh. Passando para a parte de fontes, eles vão oferecer sempre fontes. Aqui está oferecendo sempre fontes da Corsair, que eu uso da Corsair, como eu falei, eu uso essa de 500 watts, é uma excelente fonte. Todas que eles estão oferecendo aqui são modular, que é uma coisa boa também. Pelo que eu falei, você pode colocar só os cabos que você precisa. E também não é um item assim que vai comprometer o caso de compatibilidade com o OS 10.
Em geral, qualquer fonte que você colocar no seu computador, ela vai funcionar desde que tipo assim, os componentes que você tem não exceda o tanto de energia que ela fornece. Então, isso que essa parte de fonte não tem muito segredo. A parte dos cases, né, ou os gabinetes, como a gente costuma chamar no Brasil, é, é muito pessoal. Então, você tem que escolher um modelo que te agrada, um modelo que atenda o seu hardware, né, aquele da qual o tipo de placa-mãe que ele suporta, então, que é mini TX. Se você tem uma placa ATX ou micro TX, não vai comportar nesse gabinete. Então, não adianta você comprar um gabinete inferior ao tipo que ele suporta. É o tipo de placa-mãe, é o tipo, se você tem uma fonte também muito grande, não vai suportar. Então, em geral, você tem que casar a placa que ele suporta com a placa que você vai comprar. E aí, questão de modelo é gosto pessoal, não tem muito que fazer nesse quesito. Como eu falei, os gabinetes da Bitfenix são muito bons. Eu tenho um no meu Hackintosh, são excelentes. Os gabinetes da Cooler Master também são bem bacanas. Não tem muito o que tá falando sobre eles, aí vai do seu gosto, do modelo que você gostar e do seu orçamento também. Chegando na parte de sistema operacional, como eu falei, o OS 10 aqui, o 10.9 Mavericks, ele é disponibilizado agora gratuitamente pela Apple. Então o que você precisa para baixar ele, você precisa de ter um Mac. Um Mac real rodando o OS 10, ou você pode ter um Hackintosh rodando o S10 do Snow Leopard para frente. Por quê? Porque você vai precisar da App Store e de uma conta da App Store. Então, tudo isso você consegue de forma gratuita. Tendo a sua conta e o aplicativo da App Store, você vai lá e baixa o Mavericks para o seu computador, sem nenhum custo. Ele é disponibilizado gratuitamente. Com o Mavericks em mão, você vai montar o instalador no pendrive, que eu já tenho vários vídeos aí mostrando como fazer. Depois disso é partir para a instalação. Eles oferecem aqui também o Mountain Lion e o Lion, além do Snow Leopard, mas como eu falei, hoje em dia eu não vejo o porquê instalar um sistema antigo. Seria como você estar montando uma máquina nova e querer, por exemplo, instalar um Windows XP nela. Eu não vejo o porquê disso, sendo que você já tem sistema mais avançado e feito para aquele hardware. Então, e lembrando que o Mountain Lion, o Lion e o Snow não são gratuitos. Então, se você quiser andar dentro da lei, você teria que adquirir essas licenças. Sendo que o Mavericks é mais moderno e é gratuito. Eles oferecem aqui como opção de dual boot o Linux, né, o Ubuntu, e o Windows 8.1 e o Windows 8.1 Professional. Eu uso aqui na minha máquina em dual boot o 8.1 Professional e o Mavericks. Os dois se casam perfeitamente sem nenhum tipo de problema. Eu tenho vídeos aqui no canal também para quem se interessar como fazer o dual boot utilizando esses dois sistemas operacionais. E também não há nada impede que você instale o Windows 7. Se você preferir e não gostar do Windows 8 ou do 8.1. Com a parte de acessórios, ele vai sugerir aqui alguns pendrives para você estar criando o instalador, seja pelo MyHack ou pelo Unibist. Drive de CD, DVD, Blu-ray também não é um item que vai comprometer a compatibilidade, então você pode escolher o que você quiser aí. No meu Hackintosh eu tenho um drive de Blu-ray, um gravador Blu-ray da LG e ele funciona sem nenhum problema, tanto para leitura quanto gravação de discos. Aqui seriam alguns acessórios opcionais, né? Se você quiser um teclado, ele oferece o teclado da Apple ou os da Logitech, que são uns teclados bem interessantes, que ele é um teclado solar. Então você não precisa recarregar ele aí não precisa de pilha ou bateria. Conforme você vai usando, ele vai absorvendo a luz do ambiente e recarregando. São bem interessantes. Lembrando que são todos, no caso aqui, os que são Bluetooth, eles marcam aqui na frente. E o que é wireless está marcado como wireless. No caso do Bluetooth, pessoal, se você está montando um Hackintosh que é um desktop, você não vai ter
em geral você não tem um Bluetooth integrado, a não ser que você use aquelas placas lá do começo que eu falei para vocês que vem integrado Wi-Fi e Bluetooth, que funciona somente o Bluetooth. Se você não tiver, você pode comprar um adaptador Bluetooth. O mais recomendado é esse aqui, ó, o IO Gear Bluetooth 4.0 Adapter. Por quê? Porque ele funciona do 10.8 para frente, ou seja, vai funcionar no Mountain Lion quanto no Mavericks. Infelizmente, esse adaptador é quase impossível de se achar aqui no Brasil. Então você tem que importar mesmo, seja da Amazon ou no eBay também você encontra, achar ele por um custo interessante. E tem o mesmo modelo, só que o 2.1, só que aí já tem o problema, ele funciona apenas no 10.6 e ele não desperta da hibernação. Então você põe para hibernar sua máquina, na hora que ela voltar da hibernação, por exemplo, seu mouse é Bluetooth, o seu mouse não vai estar funcionando. Então não recomendo esse adaptador aqui para ninguém. Sempre comprar aqui o 4.0. Tem os outros acessórios, se você quer uma placa Wi-Fi, seja PCI Express, então eles indicam alguns modelos e por aí vai. Bem, pessoal, é, no geral é isso. Você tem aqui toda uma gama de hardware, bastante hardware para você escolher. Aí vai também, igual eu já falei bastante, do seu orçamento e da sua necessidade. Esse guia aqui de fevereiro, ele está focado na família Rezo. Supondo que você queira um guia para montar uma máquina da família anterior, no caso da família Ivy Bridge, vocês vão ter que pegar o guia de agosto de 2013 para trás. A partir de setembro, todos os guias do Tony Mac já são baseados na família Haswell. E de agosto para trás, você é baseado na família Ivy Bridge. Então, se você quiser dessa família, sei lá, você já tem um hardware e você quer completar ele com algumas peças. Então, você pega de agosto para trás, que aqui eles já vão indicar tudo baseado nessa família do Ivy Bridge. Então, as placas já são todas o socket é diferente, os chipsets são diferentes, tem que o Z77, tem o H77, o B75 que é muito comum a gente achar na placa de Gigabyte, que é uma placa barata. E aí fica a critério de vocês, pessoal. Então é isso, até a próxima. E se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e clique em gostei. Também não deixe de dar a sua opinião nos comentários.